Um acidente de trânsito destrói uma família feliz. Má notícia fez com que uma menina de 16 anos desmaiasse em um instante. Então, os dois irmãos tornaram-se órfãos. Felizmente, os pais deixaram-lhes um enorme legado. No funeral, Ruby conhece seu tio de Chicago. Como único parente, ele concorda em cuidar duas crianças. Mas para Ruby, o homem que ela não via há décadas na frente dela apenas era um estranho. Na verdade, antes de morrer, os pais fizeram um testamento. Quando algo inesperado aconteceu. O melhor amigo deles, Glass, será o guardião. Ruby confortou-se ao ouvir isso. Este casal viu-os crescer. Erin não tem filhos, então ela trata eles como se fossem seus próprios filhos. Então, eles mudarão-se para a mansão que Glass acabou de comprar. Completamente diferente da economia Baker. A casa Glass tem carros de luxo, vilas, babás. Eles vivem uma vida luxuosa com a qual muitas pessoas sonham. O Rhett visita alegremente. E Ruby está completamente infeliz. Ela tem 16 anos, mas ela tem que ficar no mesmo quarto que seu irmão mais novo. Mesmo quando ela muda de roupa, sempre sente que alguém está a espreitar. Por causa da mudança de casa, Ruby só teve que mudar-se para uma escola pública. É difícil para ela adaptar-se em breve tempo. Então ligou para a melhor amiga para confiar os novos colegas estranhos. O resultado foi repentinamente advertido pela Erin. Só diminuindo as atitudes pode se integrar melhor ao grupo. Se isolado, o resultado será muito trágico. Embora Erin tenha explicado por que ela ligou o viva voz, então acidentalmente ouviu a conversa. Mas tal comportamento ainda deixa Ruby muito insatisfeita. E o estúpido Rhett ainda está feliz, porque aqui há um grande número de discos de jogos para ele. À meia-noite, Ruby foi acordada por um pesadelo, então ela foi à piscina para nadar. Terry apareceu de repente, ameaçando-a. Ele a olha de cima para baixo, tornando-a mais desconfortável. No dia seguinte, Terry marca um encontro sozinho com Ruby. Durante a refeição está tudo normal. Eles falam muito sobre histórias passadas. Inesperadamente, depois de refeição, ele realizou uma corrida extremamente louca. Parou na beira da estrada. Ele até aproximou ao seu rosto. A menina perguntou nervosamente o que ele queria fazer. Terry disse só querendo apertar o cinto para ela. Ruby estava nervosa. Mas acabei de chegar em casa e encontrei Erin segurando uma agulha. Sente-se na cadeira num estado de inconsciência. Esta situação deixou ela mais preocupada. No dia seguinte, ela encontra o advogado financeiro de seus pais. Disse todos os eventos recentes e a ansiedade dela. O advogado entende o humor dela. Afinal, eles não são pais de verdade. Se realmente não pode viver com eles, Ruby e Rhett serão colocados na agência de bem-estar. Assim, a situação ficará ainda mais difícil. Para confortá-la, o advogado garantiu. Com certeza vai investigar os guardiões dela. Ruby acabou de sair quando ele ligou o telefone à pressa. Naquela noite, o casal, como recebeu a notícia, explicou que ontem Erin esteve a injetar insulina, porque não queria que ela preocupasse-se, então não falou sobre diabetes dela. Terry também diz que só considera ela como sua filha. No futuro vai manter distância para ela sentir-se confortável. Esta demonstração sincera mais uma vez conquistou a confiança de Ruby. Ela pensou talvez estivesse realmente exagerando. Num dia, Ruby foi à empresa de automóveis de Terry, querendo viajar de carona para casa. Mas depois de ver ela, eles logo fecharam a porta do escritório. A próxima cena foi ainda mais confusa. Os dois homens pressionaram o rosto de Terry diretamente contra a porta de vidro. Ruby sente-se assustada e correu para a oficina lá embaixo. E ele acidentalmente avistou um carro idêntico ao de seu pai na esquina. O reparador também não sabia quem era o dono. Só sabia que tinha sido deixado aqui há alguns meses. No caminho para casa, Terry explicou o assunto. Diz que eles são os amigos de negócios, não se preocupe. Além disso, a babá foi despedido por ele, porque ela deixou Ruby sair sem permissão. Ela fica nervoso, parece que ela foi controlada em todos os aspectos pelo casal. Depois de jantar, ela escreveu secretamente a senha para remover o alarme de segurança. Ela liga o computador e procura artigos sobre acidentes de trânsito. Descobriu o ponto estranho. Naquela noite, os pais dirigiam um BMW, mas não era seu carro. Ela imediatamente envia um e-mail para o advogado pedindo para investigar quem era o dono do carro BMW. Ruby, com cheio de suspeitas, deitado ao lado do computador, dormiu, até que ela acordou e descobriu que dissertação inacabada tinha sido concluída por Terry. Ruby expressa sua gratidão com ele. Enquanto estava à escola, a investigadora do governo encontrou-se com Ruby para descobrir a situação. Prometeu que a conversa delas manterá em sigilo com terceira pessoa.
inesperadamente quando a investigadora visitou. Eles pareciam ter recebido informações antes, dividindo os quartos dos dois irmãos. Também não procurou nenhuma droga ilegal. Até o menino foi subornado. Mentira que toda noite, quando termina trabalho para casa, vai ler livros. A investigadora olhou para Ruby com uma expressão cheia de suspeito. Até que ela foi, Ruby está com raiva, pegando comida na mão de irmão jogado no lixo. Acidentalmente viu um aviso de reembolso. Acontece que Terry pegou-a, razão trazer as duas crianças para uma escola nobre. A propina foi retirada do fundo fiduciário de $30.000 americanos. Mas o dinheiro estava obviamente todo no bolso dele. Descobriu que um cartão postal de tio dela foi jogado fora. Ruby rapidamente rompeu o método de comunicação e escondeu. Ela decidiu investigar secretamente. Na noite seguinte, ela usou o telefone no primeiro andar para escutar o telefone. Descobriu que Terry deve $2 milhões na usura. O inimigo pediu ele pagar o mais rápido. Neste momento, Ruby fez um som acidentalmente. Então ele caminhando imediatamente ao refeitório. Felizmente, Ruby escondeu-se a tempo. Finalmente, ela descobriu a trama de Terry. Ele ainda usou dinheiro fiduciário para pagar dívidas. Ruby tem de agir. Vai ao telefone público da escola. Ela liga para Alvin. Alvin investigou o BMW batido. Está registrado sob o nome corporativo de Terry. Ela teve medo. Depois a professora ligou Ruby ao escritório. Acontece que a tese foi apresentada anteriormente era toda copiada. Então Ruby foi expulsa de escolar. Terry fez mau assunto muito, para destruir a reputação dela. Então ninguém acreditaria nela. Agora, a filha que perdeu a proteção de seus pais só pode aceitar o risco. Quando Terry e Erin dormiam, entrando no quarto, roubando a chave do carro. Então levanta o irmão, decide-se a levar o menino para a casa do tio. Então, usou a senha escrita, gentilmente abriu o alarme na sala. Eles escaparam ao perigo, mas clima extremo e técnica de direção desajeitada. Então pode ser muito perigoso. Infelizmente, a estrada está sendo consertada na frente, eles devem parar. A polícia de trânsito os viu. Imediatamente ele pediu para verificar a carteira de condução. Quando Ruby não soube como fazer, Terry e Erin chegaram. Levaram os dois adolescentes para casa. A menina desesperada. Por isso ela fala sua especulação. Foi ele quem matou os seus pais. Por quê? Ela viu com meus próprios olhos que seus amigos de negócios ameaçaram ele. Eles precisam de 4 milhões do seu dinheiro. Mas Terry disse que o negócio dele é muito bom. Sua esposa também é médica. E quanto ao seu BMW? Nenhuma boa ação fica impune. Embora Terry negue-se a fazer isso, mas Ruby não podia confiar nele. Chegando em casa, para evitá-la fugir novamente, Terry empurrou-a para o chão e injetou. Então ela era como uma bela adormecia, todos os dias deitado. O irmão mais novo ficou muito assustado, mas não soube o que aconteceu. Terry rapidamente foi ao banco. Por causa de ampliar a casa para filhos, quer retirar $250.000 americanos. Inesperadamente, o administrador imediatamente mostrou o aviso de reembolso da escola privada. Isso fez com que o homem ficou confuso. Claramente, Ruby enviou a prova por fax para o administrador. Mas Terry planejou um plano mais maligno. Ao mesmo tempo, Erin também foi descoberta por roubar sedativos do hospital. Não só foi despedido, mas também perdeu o status de médico. Depois de voltar para casa, ela repreende o marido. Por que tão ganancioso? Agora ela não quer ficar com ele. Terry ainda não acorda. Ele saiu de casa para comprar sedativos. À noite, Erin viciou-se enquanto procurava a agulha. Acabei de ver um vídeo das férias na praia com a família Ruby. Naquela época, Ruby ainda era uma menina adorável. No vídeo, elas estão próximas como mãe e filha. Erin chorou. A consciência dela é despertada. Ruby acordou depois sedativos sem efeito. Descobri que Erin cometeu suicídio por overdose. Ela está com medo. Antes de fugir, Terry está de volta. Olhou para a esposa que morreu. Em seguida procurou duas crianças em todos os lugares. Não encontrou nada, então ele fingiu-se de sair. E capturou Ruby e Het. Então imediatamente jogou-os no porão. No porão, Ruby observou cuidadosamente e encontrou um respiradouro. O menino subiu, usando uma ferramenta para quebrar a rede de ferro. Assim que a janela foi aberta, Terry parou o carro do lado de fora. Ele voltou para casa para pegar uma garrafa de vodka e bebeu. Depois de um tempo, o som de homem roncando veio. Ruby disse ao irmão para sair, aproveitando para roubar a chave do carro.
Ruby também escapou ao porão, mas olhando para Terry bêbado, ela pensava que algo não estava certo. Quando está confuso, a campainha tocou de repente e Terry sentou-se logo. É o advogado Alvin. Agente fiduciário descobriu que ele tem ato ilegal, então congelou a conta bancária do guardião. O advogado sempre reporta secretamente as notícias, mas ele não fez isso por causa de Terry. Está preocupado com as duas crianças que não têm casa. Neste momento, os agiotas também vêm. Terry mentiu-se que o advogado esfolou seu dinheiro. É muito razoável, então ele queria sair rapidamente. Mas na luta, o vilão o esfaqueou e foi morto. Terry por causa de não ter dinheiro. Então, os agitos decidiram-se a hipotecar o carro de luxo dele. Mas por alguma razão, Terry não quer hipotecar o Jaguar parado na frente da porta. Ruby correu sorrateiramente para a garagem para quebrar o pneu de outro carro. Sem esperar pela explicação de Terry, um pedaço de fita cola está bloqueando a boca dele, e foi colocado naquele carro de corrida. Terry não conseguia pensar nisso. Neste momento ele pareceu sem esperança. Depois de um tempo, o carro começa a perder o controle, bateu numa estrada barreira e cair do penhasco. Depois, as duas irmãs estão no carro da polícia para o local do acidente de carro. A polícia saiu do carro para verificar a situação e foi nocauteado. Um acidente de trânsito tão sério, mas ainda não consegue matar Terry. Ele vai lentamente em direção aos irmãos. Desta vez, Ruby não fugiu. Ela rapidamente recuou, dizendo ao seu irmão para colocar o cinto de segurança. Na cabeça mostra a noite em que os pais infelizmente foram prejudicados. O olhar de Ruby torna-se firme. Ela pisou no acelerador, bateu nele. No final, Ruby e seu irmão deram aos seus pais mortos um buquê de flores frescas. O tio em frente à lápide garantiu à sua falecida irmã: no futuro, vai cuidar bem as crianças. Greenhouse é um filme de ação que não é considerado muito excelente, mas este filme, com um pequeno orçamento de investimento, tornou-se famoso das bilheterias da América do Norte em 2001. O órfão indefeso é realmente fácil de ser vítima. No processo de lutar com o mal, chegue mais perto da verdade feia. No final, ele não aguentou mais, contra-atacou brutalmente. Traz um final feliz e satisfeito ao público. A justiça sempre vence o mal, a luz dissipa a treva. O filme terminou aqui, tchau.